Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 13 de fevereiro, nós estamos recebendo com muito prazer o deputado federal João Paulo Papa, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub, como comentarista do programa de hoje. Vamos agora conhecer as manchetes dos jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. A Folha de São Paulo traz a manchete. Dirceu sabia de propina paga ao PT, afirma Doleiro. O Estado de São Paulo. Dirceu e Vacari eram indicados a receber propina pelo PT, diz Doleiro. Em A Tribuna, segurança no Carnaval terá mais 310 policiais. No BocNews, vereadores aprovam em primeira discussão reajuste de 8% a servidores públicos. Santa Portal, 75% dos chuveirinhos da Orla de Santos serão desativados a partir de março. E no portal da UOL, doleiros e empreiteiros da Operação Lava Jato tinham conta no HSBC da Suíça. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E a nova Câmara Federal, cujos integrantes assumiram há 2 semanas, no dia 1º deste mês, registrou uma movimentação intensa nesse período, com muita agitação. E, inclusive, a Câmara Federal, a nova mesa, dá sinais de que pretende promover a discussão em torno da reforma política, inclusive tratando de temas fundamentais, como, por exemplo, o voto distrital, o voto facultativo, financiamento público de campanha, coincidência de mandatos e também a possível transformação das eleições proporcionais em eleições majoritárias. Mas o debate em torno de todos esses temas, inclusive do delicado momento político que o Brasil vive, em função da crise econômica, em função da crise moral que se abate sobre o país e também da crise política, podendo colocar em risco a governabilidade do país, o debate em torno de todos esses temas vocês vão acompanhar com o nosso convidado, o deputado federal João Paulo Tavares Papa, ex-prefeito de Santos. Mas tudo isso assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para hoje é de sol com muitas nuvens. De acordo com o clima-tempo, pode chover à tarde e à noite. A temperatura varia entre 24 e 34 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos. Já Guarujá-Bertioga opera com apenas uma embarcação e com 20 minutos de demora. E você também pode participar do Jornal em Foque. É só enviar sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou no e-mail je@enfoque.com.br. A representação desta edição pode ser assistida às 17 horas. Ou então confira a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o deputado federal João Paulo Papa, do PSDB. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Com novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com.
experiência e inovação para bem informar. Aquecendo os tamborins. Sábado, a partir das 6 da tarde, você fica por dentro de toda a preparação para o Carnaval 2015. Os sambas enredo, os ensaios, alegorias e fantasias. Os grandes nomes do Carnaval Santista. Todas as curiosidades dos bastidores das escolas de samba. Aquecendo os tamborins. Apoio. Atri Fiat em Santos, 3519-4000. E São Vicente, 3579-1000. E Mita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 13 de fevereiro, e recebendo hoje com muito prazer o deputado federal João Paulo Papa, do PSDB, e o colega jornalista Humberto Chalub, que é diretor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília e diretor do semanário Boc News. Eu gostaria de começar essa entrevista, deputado, primeiro saudando, cumprimentando, bom dia, e ao mesmo tempo, deputado, eu queria que o senhor avaliasse um pouco o delicado momento político que o Brasil vive, o senhor agora que está com essa nova experiência como deputado federal há 2 semanas, né? E o Brasil vive uma crise econômica, vive uma crise moral e vive também uma crise política. Pergunto ao senhor, nessas 2 semanas, o clima aponta no sentido de riscos, por exemplo, para a governabilidade do país? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Chalub, bom dia, telespectadores, a equipe aqui da produção, a Cris e todos os componentes aqui da produção do programa Enfoque na TV. Se você me permite, Chico, eu gostaria de iniciar fazendo um registro aqui de pêsames, do nosso sentimento com a perda recente da nossa querida artista plástica que acabou se transformando numa amiga de Santos, a Tomi Otaki. Isso aconteceu ontem, foi uma vida toda dedicada a artes plásticas no Brasil, uma vida marcante, uma vida repleta de realizações. E ontem, quando eu estava vendo a cobertura da sua morte, a retrospectiva da sua vida, enfim, me chamou muito a atenção uma frase do Ricardo Otaki, um dos filhos da Tomi, quando ele dizia, olha, minha mãe gostou de viver, né? Ele falava assim, acho que minha mãe gostou de viver, né? Faleceu com 101 anos. 101 anos. E a segunda frase marcante do Rui, aí já do outro filho, foi que a Tomi percebeu desde logo que a arte, né, especialmente as artes plásticas, que são sempre voltadas para as pessoas, para as casas, para os proprietários, para quem tem condições de adquirir obras de arte, ela entendeu que a arte devia ser para o público, né, devia popularizar, devia estar nas ruas, para alegrar as cidades. Veja quanto marcante é a obra da Tomi em São Paulo, uma cidade cinzenta, né? É uma cidade que muitas vezes oprime as pessoas, claro, pela sua grandiosidade, pela sua movimentação, e ela acabou enfeitando, acabou alegrando, acabou tornando a cidade de São Paulo e outras, como é o caso também de Santos, claro, cidades mais amistosas para as pessoas, através da sua arte. Então, acho que essas duas frases, né, dos 2 filhos, né, a forma como ela enxergava a arte para todos, e agiu assim durante a vida. E também o fato de ter gostado tanto de viver, por isso a sua saúde de ferro, trabalhou até os últimos dias de vida, marcam bem a existência dessa grande amiga de Santos. Eu faço essa fala inicial até para agradecer a família Otaki, porque nos presenteou com aquela obra lindíssima que está ali no Emissário Submarino, e foi uma doação mesmo, não houve nenhuma troca, nenhum tipo de entendimento. Quando a Tomi soube da nossa intenção de revitalizar a área do estuário, e que era em Santos, né, ela na hora disse o seguinte, olha, eu cheguei no Brasil por Santos, foi a primeira visão que eu tive do Brasil, foi Santos, e a primeira refeição que eu fiz no Brasil, ela dizia, foi um bife com ovos, aquele bife a cavalo, né, que a gente chama aqui, na praia de Santos, e eu quero retribuir essa alegria de ter chegado no Brasil através da cidade de Santos, por isso fez a doação da obra. E acompanhou tudo, trabalhou muito, veio diversas vezes à cidade para escolher o local, depois foi a Cubatão diversas vezes, porque ela fez questão de acompanhar a execução da obra, na sua parte estrutural, né, de aço, enfim,
Então, ficamos amigos. A obra está lá desde inaugurada em 2008, quando perfeita, do centenário da imigração japonesa. Uma obra, Francisco, que tem 80 toneladas. 80 toneladas, você se aproxima daquela peça, parece uma joia. Tão perfeito que é o acabamento, enfim. Então, eu queria fazer esse registro, agradecer muito a família Otaki por ter colocado Santos entre as cidades do mundo que contam com essa arte tão bonita da Tomi Otaki. E a solidariedade do programa Família Otaki também. E voltando agora à dura realidade nacional da política brasileira, de fato, essas primeiras 2 semanas, né, foram semanas, pelo menos na minha ótica, eu sou um novato ali, né, de repente, com o tempo, vou perceber que isso o tempo inteiro é assim, né? Mas foram 2 semanas muito agitadas, uma agitação que é interna, né, se dá no plenário da Câmara, mas que eu percebo e percebi desde pronto, que é muito do reflexo da agitação que hoje há nas ruas, né? O Brasil, após eleições, entrou num período muito difícil, muito duro. E não é difícil entender isso, né? Além dessa questão moral, escândalos, enfim, todo esse problema que já está aflorado e que mexe com a vida da nação, nós temos uma outra questão, Chico, também muito importante, que foi gerada na eleição. Porque nós todos nos lembramos que o embate entre a candidata do governo e o candidato de oposição, o candidato Aécio Neves, ele foi muito contundente, em torno de temas muito objetivos. Então, tarifas de energia, por exemplo, a questão da economia, a volta da inflação, a volta o possível aumento do desemprego, a queda da atividade econômica, a queda do PIB, lembram? Vocês lembram? Ajuste fiscal, tudo. Ajustes fiscais duríssimos que teriam que ser feitos para poder conter a derrocada, o enfraquecimento maior da economia nacional. Tudo isso foi colocado na campanha, em rede nacional. Eu me recordo bem, e acho que esse é o grande problema do governo nesse momento, que o governo negou veementemente toda e qualquer análise que apontava para um ano duro, para um ano difícil, na matéria de energia, na matéria de inflação, do consumo, da queda da indústria nacional, que vem caindo a cada ano, diminui mais e mais a participação da indústria nacional na geração de riquezas no país. Todos esses fatores que foram colocados pela oposição, né, pelos partidos de oposição, foram negados pela candidata Dilma Rousseff. Ao contrário, fez uma campanha otimista, positiva, projetando um ano bom, né? Vamos dizer assim, não maravilhoso, mas um ano bom para a população brasileira. Negando o rompimento ou a redução dos direitos trabalhistas, negando peremptoriamente, claro, quer dizer, categoricamente isso não vai acontecer. Bom, claro. Logo após as eleições, não precisou nem o início desse ano, 2015, mas logo após as eleições, o governo já começou a fazer as mudanças que negou durante a campanha. Tomar as medidas que que mexem com o dia a dia das pessoas, mexem seriamente. Questão do preço da gasolina, da energia, tudo. Né? Essas 2 medidas provisórias que estão já entrando em vigor nesses próximos dias, que diminuem direitos trabalhistas importantes, com o argumento de que nós temos distorções, e claro que existem as distorções, mas para coibir as distorções ou corrigir as distorções, o governo tomou medidas que enquadram a todos, aqueles que distorcem e aqueles que não distorcem, que são legítimos detentores de determinados direitos e que precisam, né? A grande maioria dos afetados nessas medidas provisórias da Previdência são pessoas que ganham um salário mínimo. Então haverá uma reação, né? Essas decisões recentes, elas afetam a população brasileira na massa, na grande massa. Tu é que as centrais sindicais e próprios integrantes do PT têm protestado. Claro, então aí você veja as reações. Entidades sindicais que apoiaram o governo nas eleições estão radicalmente contra essas medidas. Sim. Parcela dos deputados e também políticos, representantes de partidos que compõem a base do governo estão contra essas medidas, porque sabem dos efeitos
que elas terão nas suas bases eleitorais e também os efeitos negativos para a própria população. Enfim, esse é o clima. É isso que deixa o clima de instabilidade nesse momento, na minha opinião, além das questões mais problemáticas aí de Petrobras, etc., eles advêm exatamente dessa... A governabilidade está em risco, deputado? Vai depender muito da maneira, eu acho que ainda é cedo para falar sobre isso. Agora, a governabilidade se prejudicou bastante, se complicou bastante com a eleição do candidato do atual presidente Eduardo Cunha, que é um presidente da base do governo, um representante do PMDB, portanto, e tem algumas posições muito claramente contrárias às indicações e orientações do governo. Né? Então veja que hoje nós temos a oposição, é pequena, é minoria, mas que, somada à oposição aos descontentes da base governista, já nessas 2 primeiras semanas, nós assistimos isso, essas 2 correntes somadas impuseram derrotas muito sérias. Por exemplo, a questão do orçamento impositivo, não era do agrado do governo, a montagem da comissão, a admissibilidade da reforma política imediatamente, quer dizer, isso tende a ser feito agora ainda no primeiro semestre, não era do desejo do governo. Isso foi, e no passo seguinte, no dia seguinte, o presidente já constituiu a comissão especial para a reforma política, ou seja, a reforma política no âmbito da Câmara Federal já está em curso, e com força, com vigor, e com entusiasmo e apoio da presidência da Casa, enfim, e outras medidas assim, de menor... outros embates que ocorreram nessas 2 semanas que a população talvez não tenha acompanhado, a questão da biodiversidade, muitos temas que o governo, temas relacionados ao transporte rodoviário de carga, que o governo se posicionou de uma maneira e a Câmara de outra. Então a governabilidade se complicou. Não é? Agora, inviabilizar o país, óbvio, acho que esse não pode ser o desejo de ninguém. E vai depender muito, eu acho, Chico, a partir de agora também, a maneira como o governo vai se comportar, vai se colocar diante dessas questões. Talvez dialogar mais, talvez abrir um diálogo mais amplo, inclusive com a oposição. Certamente com os partidos da base terá que ter mais diálogo, está claro, lá no dia a dia. E falta, deputado, articulação ao governo. E a primeira grande derrota foi a eleição do próprio presidente Eduardo Cunha, que da base aliada, mas elegeu-se contra o interesse do governo no primeiro turno. Chamar a atenção, no primeiro turno, o presidente Eduardo Cunha sequer precisou do apoio da oposição no segundo turno, ele já venceu no primeiro. Humberto Chalub, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, deputado, bom dia a todos. Esse cenário que está sendo constituído entre o governo e o Congresso dá a impressão que é aquela história do bode na sala, né? Porque, historicamente, as relações que o governo mantinha, não só com os partidos da base aliada, né, como, inclusive com algumas outras legendas menores, sempre foi do toma lá da cá, isso sempre evidenciou, quer dizer, é uma prática política que não é só desse governo, vem de muitos anos, as próprias relações institucionais que se estabeleceram no Brasil, favorecer esse tipo de relacionamento. Então o Congresso sempre esteve a reboque do governo, e não só o Congresso, como as câmaras municipais, assembleias, sempre mantém esse tipo de relação, na medida em que o governo atende às demandas aí dos partidos, principalmente na relação da questão dos cargos, e os próprios números de ministérios, 39, não foi alterado, para atender essas bases todas. E o que se viu agora nesse processo, ao que parece, houve assim, um certo desalento por parte do PMDB, principalmente, que é um partido que faz a base principal do governo, com essa eleição do Eduardo, que acabou sendo o ícone disso, né, dessa rejeição. E esse que é o temor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso, que é um temor que, na medida em que, às vezes, se criam dificuldades para os partidos, porque aí não se atendeu o que se pretendia, há uma reação sempre por parte do parlamento em criar dificuldades para o governo, e aí não vai nenhum juízo de valor de defender esse ou aquele, mas se cria dificuldades para depois, no entendimento, aí nesse diálogo que se cria, se atender demandas de interesses, às vezes, muitas vezes particulares ou de favorecimento. E é isso que eu queria colocar essa questão aí dentro apesar dessas 2 semanas, pelo perfil do novo parlamento que se criou, pelos novos deputados,
A questão da reforma política, ela é fundamental realmente, isso já vinha sendo discutido, esse pleito todos já vinham fazendo, mas o temor agora, que apesar de ser uma coisa positiva, de existir essa vontade, o temor agora também é que ela seja feita aí de sobressalto, venha feita de forma intempestiva, né? Ou com o objetivo de incomodar o governo e ela não saia do jeito que realmente que a sociedade almeja e pretenda realmente para o futuro. Como é que o senhor está vendo essa questão? O senhor acha que apesar de existir essa disputa aí que está bem clara entre o governo e o parlamento, essa reforma política, ela vai realmente caminhar de forma pausada em que sejam atendidos todos os itens realmente que a população pretende que sejam atendidos? Eu penso, Humberto, que a reforma política é a mais urgente, a mais importante de todas as reformas, porque ela dá um novo contorno, um novo perfil ao parlamento, às eleições, a população é uma oportunidade da população voltar a se interessar por eleições, pelo processo político, que há um desinteresse crescente e totalmente justificável, tá certo? Então, eu não temo que ela seja feita de forma assodada. Por quê? Primeiro porque as bases de uma reforma política saudável, acho que todo mundo já conhece, tá certo? Quer dizer, não é uma coisa difícil de se colocar ao grande público, à população. Modelos muito melhores do que o brasileiro já estão testados, funcionando em países, democracias consolidadas na Europa, em vários outros lugares do mundo. Então, nós não precisamos sequer inventar nada, quer dizer, é copiar o que há de melhor no sistema político de países mais avançados do que o nosso. Segundo lugar, então não há segredo, mistério, não é difícil fazer uma reforma política que melhore. Nós já sabemos todos os defeitos do nosso atual sistema político. Atuar nesses defeitos, nesses problemas. Até vou mencionar aqui quais, na minha opinião, são esses defeitos. Segundo lugar, porque reforma política, Humberto, no Congresso Nacional está sendo discutida há mais de 20 anos. O tempo inteiro, tem centenas de propostas de ideias para a reforma política brasileira tramitando no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Prefeituras, parlamentos no país inteiro já se manifestaram. Uma curiosidade, o texto principal da comissão especial que foi montada aí o ano passado para discutir reforma política, ele agrega uma série de sugestões de OAB, CNBB, instituições e algumas prefeituras, entre algumas cidades. Entre elas, sugestões feitas pela Câmara Municipal de Santos. Eu não lembrava mais isso. A Câmara de Santos, em 2013, fez uma série de audiências, a Câmara naquela altura presidida pelo vereador Sadal Nakai, fez uma série de audiências, ouviu a sociedade santista, a sociedade civil, quem quis, enfim, convidou inclusive a deputada Luísa Erundina, esteve aqui. Isso tudo eu conheci, acabei relendo agora, recentemente, essa semana. E a Câmara de Santos, portanto, enviou à Câmara Federal uma série de projetos, propostas, ideias para a reforma política. Ou seja, o que não falta é reflexão a respeito desse tema. Portanto, não há que se falar em assodamento. Acho que 6 meses, na minha opinião, 6 meses, esse primeiro semestre seria suficiente para consolidar uma boa reforma política, já para valer para 2016. Mas há propostas polêmicas também, né, deputado? Sim. Nem tudo é consenso. Não, 6 nada. meses, mas de qualquer forma tem propostas polêmicas. Por exemplo, a transformação de eleições proporcionais em majoritárias. Sim, veja, nada ali é consenso. Essa é a questão, meu Chico. Na Câmara Federal, no Senado, acho que deve se repetir a mesma situação, nada é consenso. Cada um ali daqueles 513 é um mundo, é um universo, vem de uma região do país. É interessante ver como na Câmara Federal se percebe muito claramente como o Brasil são muitos países dentro do mesmo país, são muitas culturas e realidades econômicas e sociais dentro da mesma nação. Então, ali cada um pensa de acordo com a sua realidade local. Quem é que tem responsabilidade para alinhar tudo isso e falar, é aqui, é por aqui? Os partidos políticos. Porque se nós deixarmos, Chico, por conta da visão e do voto e da opinião de cada deputado, não há reforma possível. Aliás, é isso que aconteceu até agora. Agora, se nós temos no país
muitos partidos, são 32. Com representação na Câmara, 28. Agora, com peso no eleitorado, ou seja, com volume de deputados que refletem o peso do eleitor, nós temos meia dúzia de partidos. Né? Então, a população brasileira, no final das contas, tem que cobrar essa conta de quem? É do PSDB, é do PT, é do PMDB, é do PSB, do PSD agora. Sim. Porque essa meia dúzia, não sei se esqueci algum, PP talvez, o DEM, não, mas eu digo numericamente, né? O meia dúzia de partidos, ou 8 partidos, vamos lá, decidem tudo. Claro. Então, veja, a população, eu estou aqui assim, externando o meu pensamento, que quer a reforma, quer uma reforma séria, que modernize o Estado brasileiro, tem que cobrar desses 8 partidos. Não é dos 513 deputados, porque os partidos têm a obrigação, num momento como esse, tão delicado da vida nacional, de defender uma proposta definir clara. Uma proposta. Ó, se você abrir para dentro do PSDB, vamos lá, o meu partido. Bom, o que pensam aqui os deputados? Bom, claro, tem proposta para todos os gostos, certo? Agora, vamos definir internamente, democraticamente, mas definir. As lideranças do PT, do PSDB e desses partidos que eu citei aqui, são lideranças experientes e têm a responsabilidade nas mãos. Uma vez definida a reforma no âmbito partidário, né, eu, por exemplo, dentro do PSDB, eu defendo o voto distrital, brigo pelo voto distrital, acho fundamental que nós possamos aproximar muito e baratear as campanhas. Essa questão do financiamento, defendo a coincidência dos mandatos, o fim da reeleição. Voto facultativo? O voto facultativo acho que pode ser implantado. O Brasil está maduro para isso. Não precisa obrigar ninguém. As pessoas querem votar, elas vão votar, obrigadas ou não. Agora, vão votar. Deputado, há temas polêmicos como, por exemplo, a questão do financiamento público de campanha e também a transformação das eleições proporcionais em eleições majoritárias, o que significaria o fim do quociente eleitoral. Mas o senhor fala sobre isso no próximo bloco. Nós vamos para o rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Carnaval Santos 2015. Neste domingo, a partir das 10 da noite, ao vivo. Primeiro dia de desfile do Grupo Especial. Bandeirantes do Sabuó, Real Mocidade, Mocidade Amazonense, União Imperial e Padre Paulo. Carnaval de Santos. Santa Cecília no Carnaval 2015 é folia pra valer. Apoio Atri Fiat em Santos e São Vicente. Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. E Prefeitura Municipal de Santos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 13 de fevereiro, e recebendo hoje com muito prazer o deputado federal João Paulo Papa, do PSDB, e o colega jornalista Humberto Salud, diretor do semanário BOC News. E no bloco anterior ficou uma questão para o senhor responder, deputado, ainda sobre reforma política, em relação a temas polêmicos, como o financiamento público e a transformação das eleições proporcionais em majoritárias. Como é que o senhor particularmente vê essas questões? Primeiro, a questão do financiamento. Eu acho que isso tem que ser mudado, a regra atual tem que ser mudada. Eu tenho dúvidas, pessoalmente tenho muitas dúvidas em relação ao financiamento público. Eu acho que ele não resolve o problema atual. O problema principal nesse momento é que as campanhas estão ficando cada vez mais caras. Sim. Isso é reflexo
da falta do voto distrital. Eleições proporcionais realizadas no âmbito estadual são eleições gigantescas. Só quem de fato consegue recursos, e muito recurso, consegue se viabilizar. Exceção de uma ou outra celebridade, sei lá, um cantor, um ator, uma pessoa que tenha muita visibilidade naturalmente pela mídia, enfim, mas o político, um político regional que queira conseguir votos além da sua região, ele precisa ter uma mega estrutura de comunicação, de papel, material, carro, apoiadores, pessoas. Isso não dá certo, isso está superado. Hoje nós estamos vivendo a era da internet, há maneiras mais efetivas e mais adequadas de fazer uma campanha eleitoral. E acho que a instituição do voto distrital, ela coloca o candidato no seu quadrado ali, certo? Quer dizer, o senhor é o candidato de Santos e São Vicente, por exemplo, se fosse um distrito aqui, sim, as duas cidades, o cara, se o sujeito quiser, faz a campanha até a pé, ou não? Né? E aqui ele é conhecido, e aqui ele vai estar presente depois de eleito, e aqui, então, vai ser fiscalizado, vai ter que dar conta do seu mandato, claro, tudo mais fácil. Então, acho que essa é a principal questão, é a questão da dimensão da campanha. Se você quer fazer uma campanha nacional, vai ser candidato a presidente, a governador, mas os deputados, os representantes da população, não. Tem que ficar, eu imagino, o seu pedaço. Acho que, então, nessa questão do financiamento, nós devíamos pensar em limites máximos de gastos. E não é difícil de controlar, porque o argumento que vem sempre é o seguinte: não, como é que vai controlar? Não é difícil de controlar, não. Não são tantos candidatos assim. Os tribunais regionais estão muito bem estruturados. Dá para controlar sim, a cota é essa. E aí o financiamento pode ser privado, também com limites. Porque eu acho que se for botar dinheiro público, Chico, tirar dinheiro da saúde, nós vamos tirar dinheiro da... Nós vamos agora tirar dinheiro da saúde, da educação, sei lá, da infraestrutura, para jogar em campanhas eleitorais. A população jamais vai entender. Não vai entender, não é o caso. O Brasil não chegou nesse ponto ainda de riqueza, enfim. Então, eu acho que o financiamento... Até porque também eu acho que fere um pouco o princípio democrático. Eu acho que existe também uma certa visão pejorativa em relação a essa questão de financiamento. Eu acho que a democracia madura se entende o seguinte: se a pessoa é favorável a determinado candidato, a determinado tipo de pensamento, ela pode livremente, apoiar livremente, sim, e usar os recursos próprios ou da sua empresa para apoiar aquela ideia. Com limites. Agora, eu acho que o grande ponto, eu acho que o entendimento da confusão se dá no seguinte: uma coisa é você apoiar livremente, participar daquela ideologia, ter o entendimento daquele candidato é o melhor que você entende e apoiar isso até financeiramente. A outra coisa é você cobrar depois. Eu acho que essa é que é a diferença. Né? O que se estabelece é essa coisa meio perniciosa de que à medida em que você patrocina uma campanha, você passa a ter direito a depois que a pessoa... Vai da postura, exatamente. Da então, postura acho que, assim, de cada um. A discussão, acho que nesse aspecto é que é confusa, porque eu acho que livremente, como acontece em outros países, você mesmo citou a Europa, os Estados Unidos é um caso clássico, onde as campanhas na televisão são financiadas por empresas. Bom, eu acredito no fulano, então eu vou lá e boto minha cara e eu acredito, acho e há que se acreditar também nas empresas, certo? Exatamente. Que elas queiram o melhor para o país, agora, enfim, não só o seu interesse. Isso não tem nada a ver com o posterior, não é verdade? Então se cria uma ideia de compromisso na medida que uma empreiteira... É o toma lá da cá, a ideia do toma lá da cá. Mas não é por aí. Mesmo assim, eu acho que há distorções graves, a gente está vendo isso, e eu entendo que as empresas... Eu acho que o financiamento público é defendido hoje por... O PT defende o financiamento público, né? Eu não sei se outro partido defende, mas como forma de moralização, isso não vai trazer a moralização, ao contrário, você pode continuar tendo o financiamento público e também o financiamento privado que não vai aparecer. O eixo do escândalo Petrobras é exatamente esse. Então, eu acho que financiamento público. Exatamente. Mas é preciso limitar. E se tratando de Brasil, em se tratando de Brasil, onde o jogo do bicho é proibido há tantos anos, e jogamos todos os dias, aqueles que querem, então é outra coisa, é um sonho. Nessa matéria de financiamento, nós poderíamos avançar, inclusive, para que os apoiadores, enfim, apoiassem os partidos. Nós precisamos encontrar no Brasil meios de fortalecimento dos partidos. Por que dos partidos? Porque eu adoro partido político? Não, não é por causa disso, não. É porque
há que se criar uma identidade ideológica entre partidos. O que é um partido? É um agrupamento de pensamentos, né, de pessoas que estão alinhadas dentro do mesmo pensamento. Sim. Então é assim que acontece. Olha, na Espanha, por exemplo, né, as pessoas às vezes não sabem nem quem são os candidatos, ela sabe o partido que ela apoia. Porque aquele partido, ele representa uma linha de pensamento, de ideologia. Só para não perder a oportunidade, fortalecimento de partidos não seria conflitante com a tese de transformar a eleição proporcional em majoritária? Como é que se fortalece o partido se o partido deixará de ter importância na eleição proporcional? Porque as pessoas, evidentemente, elas votam em candidatos, não votam em partido, sabe-se disso. Mas o processo do consciente eleitoral é de fortalecimento do partido. Dessa maneira, haveria um conflito. Há um conflito, né? Eu gosto particularmente, eu participei, acompanhei de perto uma eleição na Espanha. Uma ocasião, numa visita oficial, na cidade de Cádiz. Nos 2 dias que eu estive lá, eram os 2 dias finais da eleição. Coisa tão interessante, Chico, porque você tem uma lista de nomes que um determinado partido oferece à eleição, à população. Então você tem lá o primeiro da lista, é o que, se aquele partido vencer, vai ser o prefeito, no caso. Depois você mostra quem é a tua equipe para o povo. Então você tem lá um médico de ponta, um engenheiro de ponta, enfim, pessoas que a sociedade daquela região conhece, aprova, tem bom conceito. Então, para que isso? Para atrair o maior número de votos possível. Com a qualidade da tua chapa, a qualidade da chapa que o partido, que as pessoas falam do voto em lista, falam sempre mal, né? Sim. A crítica é, bom, aí o partido bota quem quer. Bom, se bota quem quer, não vai ter voto. Por que um eleitor vai votar num partido que bota lá no seu time, o time que ele apresenta para poder governar, bota qualquer pessoa, só porque é bem visto dentro do partido? A pessoa tem que ser bem vista dentro da sociedade, da comunidade. Sim. E na medida que o eleitor vota naquela chapa, dependendo da proporção, né, da votação daquela chapa, você coloca parte da sua lista, o número proporcional ao número de votos que teve. Eu acho esse sistema muito interessante e muito barato, veja, porque você, partidário, estando na chapa ou não, você vai correr a sua região falando, olha, essas são as pessoas que estão ali, a qualidade da chapa é que vai ensejar o maior número de votos. Uma comparação, João, é mais ou menos que nem ocorre, por exemplo, na eleição do Santos Futebol Clube. Isso, eu estava lembrando disso, o conselho, exatamente. Exatamente isso. Né? Várias entidades no Brasil, entidades de classe, realizam eleições assim, clubes, né? Você falou do Santos, mas há outros clubes aí que fazem isso, quer dizer, apresentam as chapas, quanto maior peso em termos de qualidade tiver o seu time, agora, maior a facilidade que você vai ter a possibilidade de angariar votos. Mas com 32 partidos, tem que acabar com isso. E partidos também de aluguel que só se apresentam, só se constituem para receber o fundo partidário e negociar o horário de televisão. Isso tem que mexer na reforma, veja que... Então, há necessidade de diminuir, ou pelo menos impor limites sérios em relação a isso. Você veja que a lei atual permite a criação de partidos. Depois, e quando você cria um partido novo, qualquer deputado, qualquer parlamentar no Brasil inteiro pode mudar para esse partido sem perder o mandato. Depois, se esse partido novo se fundir com outro partido, também há uma outra janela que permite... Então, isso virou uma indústria, né? Uma indústria, como está acontecendo agora. Então, o país está criando um outro partido grande, que já com a intenção de fundir com outro grande... A reedição do PL, do Partido Liberal, que vai fundir com o PSD de Kassab. Né? Isso tem que acabar. Isso é uma outra distorção que acaba afastando muito e criando um alto desinteresse da população pela política brasileira. Eu gostaria agora de falar a respeito, também foi aprovado agora, a garantia de aplicação das emendas dos parlamentares, né? E nesse sentido, gostaria de saber do senhor, o senhor já pensou o que o senhor vai fazer com esses recursos aqui, uma vez que o senhor vai poder destinar recursos para a região, né? Já houve já há um planejamento nesse sentido? Mas olha, sobre o orçamento impositivo, deputado, o senhor vai falar no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida.
Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. O governo federal elegeu a sua prioridade, a educação. Os diretores de escolas públicas são personagens importantes para a construção de uma educação melhor. Por essa razão, foi aberta uma consulta pública para discutir com a sociedade como melhorar e valorizar o trabalho dos diretores. Acesse diretorprincipal.mec.gov.br, dê sua opinião, sugestão ou crítica e ajude o Brasil a criar o programa Diretor Principal. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 13 de fevereiro, e recebendo hoje com muito prazer o deputado federal João Paulo Papa, do PSDB, e o colega jornalista Humberto Salud, que no bloco anterior deixou uma questão com relação às emendas parlamentares, orçamento impositivo. Enfim, deputado, você já decidiu para que entidades da região essas emendas serão destinadas? Primeiro, a decisão da implantação do orçamento impositivo, ela é saudável. Eu não sei se deputado deveria ter emenda, entendeu? Ele próprio oferecer emenda, mas isso é uma outra questão, está arraigada na cultura política brasileira. Mas o que acontecia antes da decisão do orçamento impositivo é que o governo liberava para aquele deputado que tinha maior alinhamento e não liberava para os demais. Então fazia a gestão política desses recursos, por parâmetros, por critérios absolutamente políticos. Sim. Então agora não, agora é para todo mundo. Todo mundo. É impositivo nesse sentido. Claro que se na execução do orçamento de 2015 houver queda de arrecadação e necessidade de contingenciamento, ou seja, de redução dos valores, o governo terá que fazer, se tiver que fazer, vai fazer de forma também linear. Vai cortar 10%, vai ser de todo mundo, 20% de todo mundo. Então ficou mais justo. Acho que ficou mais justo. Correto. Houve uma novidade também agora, dessa semana. Os deputados parlamentares novos, anteriormente, só tinham direito de apresentar emenda nesse exercício para valer para o exercício seguinte, né? É assim que se dá a gestão orçamentária, mas o Senado acabou entrando lá em entendimento com o governo e é a primeira vez que os novatos como eu já terão a chance de apresentar emendas do orçamento já para valer em 2015. Ótimo. Há também uma regra muito saudável, já que já vigorava anteriormente, que metade desses recursos tem que ir obrigatoriamente para projetos de saúde. No meu caso, Chico, se eu puder, vou direcionar 100% para a saúde. Mas estou conversando já com os prefeitos aqui da região, o que eu puder indicar de receita orçamentária, recurso orçamentário, vou indicar para a região, para a Baixada só. Eu aposto no voto distrital, eu apoio, defendo e vou trabalhar como um deputado distrital. Há questões que são amplas, são nacionais, mas o dia a dia é da nossa região. Eu estou conversando com os prefeitos. Ontem já entrei em contato com 3 prefeitos, estou conversando para ouvir as demandas. A maior parte dos recursos daqueles que eu tenho direito serão direcionados para a saúde. Agora, sempre há uma demanda que aí é de infraestrutura, porque é uma avenida que está com problema de enchente, então não há como negar isso também. Mas, preferencialmente, eu vou trabalhar na saúde. Ontem mesmo tive uma conversa longa com representantes da Santa Casa, porque há uma questão que está colocada na Santa Casa, que se esse primeiro ano eu conseguir ajudar a resolver, já vai ter valido muito a pena, né? Que é a questão do acelerador linear. Foi comprado e não está ainda funcionando. A Santa Casa de Santos, a Misericórdia de Santos, é referência em oncologia. Tem uma fila enorme de pacientes fazendo tratamento contra o câncer.
muitos desses pacientes acabam se submetendo ao tratamento durante a noite, às vezes até durante a madrugada, porque tem que... a fila é grande, o equipamento limita, né, a estrutura limita, então você tem que rodar aquilo o tempo inteiro. Então é uma questão sempre muito triste, né? Ela não atende apenas Santos. A Santa Casa atende a Baixada Santista, o Litoral e parte do Vale do Ribeira. Então eu vou procurar, nós temos poucos dias, após o Carnaval já tem que apresentar as emendas. Hoje ainda eu vou voltar a conversar com a Santa Casa, porque eu acho que esse é a chance aí, nesse momento, de resolver essa questão. Resolver esse problema. O equipamento está comprado, é um equipamento muito caro, muito sofisticado. Parte da infraestrutura para colocá-lo em funcionamento foi feita, as fundações. Mas precisa terminar a casa-mata, precisa acabar de montar, precisa botar para funcionar. Se eu conseguir, nesse primeiro ano, com as emendas que tiver direito, botar o acelerador linear da Santa Casa para funcionar, esse caminho das emendas parlamentares já terá feito, acho que um bem à nossa região. Sem dúvida. Cris, temos perguntas de telespectadores, né? Por favor. Isso, Chico, a pergunta é da Adriana, do Marapé. Ela diz o seguinte: como o deputado já falou, reforma política é algo muito amplo. É possível votar separadamente, por exemplo, o voto distrital, o fim da reeleição e a consciência de mandatos para valer em 2016? Adriana, né? Isso. Então, Adriana, é possível sim. A legislação permite que as regras entrem em vigor na eleição do próximo ano, 2016, se elas forem aprovadas, a legislação em vigor, né? Se elas forem aprovadas até um ano antes, ou seja, até outubro desse ano de 2015, o que tiver valendo já, né, o que já tiver aprovado e sancionado pela Presidenta da República, já pode entrar em vigor na próxima eleição. Eu apoio a proposta do ex-governador, hoje senador José Serra, que quer implantar, inclusive nos municípios, o voto distrital. Veja que maravilha seria. E o Serra faz uma sugestão assim, que se teste o voto distrital nos municípios com mais de 200 mil eleitores. É o caso de Santos. Me parece que são pouco menos de 100 municípios no Brasil. Coisa assim. Eu não sei o número, mas são poucos municípios brasileiros que têm mais de 200 mil habitantes. E são municípios estruturados, tá certo? Uma bela estrutura para realizar eleições. Nós faríamos... São 200 mil habitantes ou 200 mil eleitores? 200 mil eleitores. Eleitores, né? 200 mil eleitores. Que é o caso de Santos, hoje já é o caso de São Vicente. Né? E tal. Enfim, já é o caso de Guarujá. Né? Nós faríamos eleições nesses municípios, que são poucos, como eu disse, já também no formato do voto distrital. Aqui em Santos, dividiríamos Santos, a cidade de Santos, são 21 vereadores hoje, em 21 distritos. 21 distritos. Então, nós teríamos candidatos fazendo campanha no Rádio Clube, no Marapé, no bairro do Macuco, enfim. E cada um ali no seu quadrado, como eu estou dizendo. Qual é o problema disso? A campanha fica mais barata, as pessoas vão se ligar mais, abre perspectiva e oportunidade para novos candidatos ou não. Claro. Você imagina, mesmo um cidadão que nunca foi político, mas tem vontade, um jovem, aqui do Boqueirão. E é conhecido no bairro. Um aluno aqui da Universidade de Santa Cecília, né, que é conhecido no bairro do Boqueirão, resolve fazer campanha. A turma aqui da banda do Boqueirão, por exemplo, que vai desfilar na terça-feira, o presidente da banda também é conhecido. A turma da banda do Boqueirão já tenho minhas dúvidas, né? Porque professor Roberto Patela, são muito anárquicos, né? Mas, professor Roberto Patela. O Patela. Então, veja, o voto distrital, ele tem uma outra grande vantagem, Chico. Ele abre a possibilidade para novos participantes, para novidades. Um jovem aqui no Boqueirão corre esse bairro inteiro, vai de porta em porta, vai conversar com as pessoas. Que campanha que seria cara? Essa seria uma campanha cara? Não, claro. Se você vai conversar com pessoas... E a crítica do voto distrital é que ela torna o político um político paroquial, um político de menor, do bairro. O que é isso? Tá certo? Claro. Talvez, tenha... Pode misturar. Né? Sim. Porque também, quando se criou essa atual legislação, principalmente na relação do Senado, da proporcionalidade, principalmente na questão do Senado, fica bem claro isso, que se visou atender também as regiões com menor expressão, porque aí concentraria muito a importância, por exemplo, São Paulo, proporcionalmente, ser um estado que teria muito mais representantes e de certa forma,
seria mais favorecido. Então, talvez aí, dentro desse quesito, pudesse se pensar também numa coisa mista, alguma coisa que pudesse também. Você pode fazer o voto distrital misto, que é parte dos candidatos saem dos distritos, né, dos bairros, se for uma cidade, por exemplo, e parte da lista partidária, que são pessoas da política, que o partido coloca aquele time que eu falei, que oferece com mais qualidade e mais experiência. Mas eu acho que o voto distrital, ele pode ser ele pode dinamizar e pode melhorar muito a qualidade da política brasileira. Volto a dizer, qualquer cidadão hoje, quando alguém pensa em entrar na política, ele pensa nas dificuldades, né, na complexidade, no recurso que precisa. O mundo é tão complicado para quem quer entrar, para quem quer começar, que a pessoa já desiste antes de tentar, tá certo? Agora, num formato como esse do voto distrital, não. Dependendo, deputado, se não forem 21 distritos, que talvez limitasse muito, de repente transformar, no caso de Santos, em 3 distritos no espaço das zonas eleitorais. Nós temos 3 zonas eleitorais em Santos e todas têm mais ou menos o mesmo número de eleitores. Sim, aí você teria 100 mil eleitores cada. Teria 7 Você poderia ter 7 candidatos. 7 na 272, 7 na 273. E a grande crítica que o meio político faz, né, aí o candidato vai ser um candidato visão muito estreita. É isso que se fala do voto distrital. Bom, da onde saíram as grandes personalidades da política nacional? Saíram da onde? Da maternidade, em primeiro lugar, tá certo? Que fica num bairro, né? Depois elas cresceram em alguma escola de bairro. Depois elas estudaram em alguma faculdade de uma cidade. As pessoas saem da cidade. Aliás, a política nacional, para também ser aperfeiçoada, precisa valorizar mais a vida nas cidades. É onde as coisas acontecem. Percebam uma coisa, como a atividade política tem crescido e se aperfeiçoado mais até no âmbito local do que no âmbito nacional. Reparem isso. Agora, deputado, qual a sua opinião a respeito desse movimento que está pedindo o impeachment da presidente? O senhor é favorável a esse tipo de coisa? O senhor acha que é o momento de se pedir o impeachment da presidente? Eu acho que não. Eu acho que, veja, não é que não. Veja, no âmbito, o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara Federal, são a caixa de ressonância do pensamento da população, certo? É isso que ocorre. Se esses movimentos populares que pregam impeachment, que pregam rompimento, enfim, crescerem de forma como já cresceram no passado em outras situações, isso acaba também chegando na Câmara e no Senado, né? Agora, acho que não cabe aos parlamentares ficar estimulando esse tipo de reação ou de solução, que é uma ruptura, é sempre um trauma, né? É claro que isso pode acontecer, como já aconteceu no passado, pode acontecer por fatos determinados. Agora, pelo descontentamento da política adotada pelo governo, eu acho complicado, porque nós já vivemos outros momentos em que a população esteve bastante descontente com o momento econômico, principalmente, né? Especialmente na questão econômica. Eu não falo de fato determinado, claro, relevante, que acabe maculando a vida política de quem quer que seja. Aí a coisa toma um outro sentido. Mas pelo descontentamento, a eleição já passou. Eu disse isso recentemente. A eleição já foi. Nós perdemos, tá certo? O governo ganhou. O governo agora tem que botar o país no rumo e a oposição fiscalizar. Agora, dentro da regra, né, do regramento que a Constituição determina. Agora, o que é preocupante é que há movimentações espontâneas da sociedade civil já pregando esse rompimento. Isso pode chegar no Congresso. Vamos aguardar, portanto, os desdobramentos de todo esse momento delicado da vida nacional, de crise econômica, de crise política, enfim, de crise moral. Deputado Papa, teríamos muito a conversar, mas somos limitados pelo tempo. Chegamos ao final. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Eu que agradeço. Um abraço a todos, um bom carnaval. Aproveitem o carnaval com moderação. Sem dúvida. E a banda do Boqueirão com Patela à frente. Sucesso. Patela e Chalub à frente. Sucesso desse carnaval. Na terça-feira de carnaval, não é isso, Chalub? Se Deus quiser, um Natal de paz, né? Com muita paz, né? Um carnaval de paz. Muita paz e alegria, que é isso que importa, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigado, deputado João Paulo Papa, obrigado, jornalista Humberto Chalub, a Cris Chalub, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Nós estaremos de volta na segunda-feira. Tenham todos um ótimo carnaval, um ótimo final de semana e até lá.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.